O poder dos média na nossa intenção de voto ainda é muito grande. No entanto, pouco sabemos sobre os bastidores de uma cobertura jornalística, por exemplo, destas eleições autárquicas, e é para isso que estamos aqui hoje. Ricardo, começava por lhe perguntar como é que se tenta alcançar a isenção e a objetividade na cobertura de umas eleições autárquicas como estas que estão a acontecer agora? Escolhendo jornalisticamente, editorialmente, aquilo que faz sentido fazer. É óbvio que isso numa eleição, que na prática são 308 eleições, com composições eleitorais completamente diferentes de concelho para concelho, nunca pode ser feito numa lógica de equilíbrio total, porque a partir do momento em que se tenta um equilíbrio total, na minha opinião está-se a conseguir uma não isenção. Ou seja, repara, é muito normal numa eleição autárquica, que são as mais complexas, porque são 308, mas é muito normal haver concelhos onde há 10 ou 11 listas. Ora, é óbvio que qualquer pessoa percebe que num noticiário, ou mesmo num site, ou num jornal, é completamente impossível fazer uma cobertura eleitoral de 11 candidatos de forma igualitária. Aliás, além de que isso nem sequer faz sentido jornalístico, nem sequer para os leitores ou para os espectadores. Portanto, aqui a escolha é, editorialmente, jornalistas, repórteres, editores, diretores no limite para desempatar situações, vão ter que escolher o que é que faz sentido fazer, o que é que não faz sentido fazer. E, no fundo, são os nossos critérios. Não pode haver outra regra jornalística, porque sempre assim foi. Depois, há uma outra questão que é, objetivamente, nos últimos anos, digamos, que fizemos assim, que faz agora 25 anos, quando nós fazíamos uma campanha eleitoral, e a primeira que fizemos foi em 1993, portanto há 24 anos, a nossa cobertura tinha um peso brutal em alguns concelhos mais cobertos, como é óbvio. Hoje em dia esse peso é menor, porque as campanhas têm forma de comunicar diretamente com os seus eleitores, com a população, sem ser por via dos comícios, através da net, dos Facebooks, etc. E, portanto, digamos que está tudo muito mais desagregado. Portanto, nós continuamos a ter um papel muito importante por sermos canais de grande consumo, mas hoje em dia essa desagregação numas autárquicas tem um peso incrível, que é uma questão, por exemplo, que separa muitas autárquicas de umas legislativas. Nas legislativas, se quiseres, há um discurso único, obviamente há vários candidatos, mas de um candidato principal, de um líder do partido, líder do PS, líder do PSD, líder da CDU, por aí fora, do CDS, do Bloco, que estão a falar para o país todo, como um todo. Numas autárquicas, não. O candidato do PS em Oeiras, onde nós nos encontramos, ou o candidato do CDS ou da CDU, embora haja um discurso de chapéu dos seus líderes, há muito um discurso local. E aliás, vê-se, basta depois cotejar o que são os resultados eleitorais de uma autárquica com os resultados eleitorais de uma legislativa, são coisas completamente diferentes. Um exemplo muito simples, um partido como o Bloco de Esquerda teve nas últimas autárquicas cerca de 3%, quando a nível nacional se aproxima dos 10, 8, 9, 10. Portanto, estamos a falar de eleições muito diferentes. Se nós formos ver então depois freguesia a freguesia, concelho a concelho, há diferenças brutais e, portanto, digamos que esta tem obviamente um discurso muito disseminado e, portanto, tem uma cobertura muito disseminada, logo nunca igualitária. No entanto, continuamos a dar, por exemplo, continua a dar-se, por exemplo, ênfase àquilo que os líderes dos partidos dizem. Naturalmente. Claro, embora não seja... Porque se quiseres, é aqui uma questão. Nós temos sempre, nós, e eu acho que aqui não quero falar em nome das outras televisões, mas acaba toda a gente a fazer um pouco o mesmo. Tens dois níveis de discurso. Porque os órgãos de comunicação social são os maiores denominadores comuns, não é? Portanto, qual é o discurso de maior denominador comum numas autárquicas? É o discurso do líder. Porquê? Porque é o que não é local, é o que é nacional. Em simultâneo, fazem sempre reportagens sobre concelhos, sobre situações específicas, sobre aquela disputa eleitoral, aquele regresso daquele dinossauro, o caso do Isaltino Moraes, o caso de Loures, o caso de Matosinhos. Há vários casos. Casos, uns porque são mais polémicos, outros porque são politicamente mais interessantes, e acaba por haver estes dois níveis. Um nível do discurso dos repórteres que vão seguir o Jerónimo de Sousa, que seguem de alguma maneira, que seguem Pedro Passos Coelho, por aí fora, ou o nível do discurso local. No caso do CDS há uma questão diferente, porque a candidata nacional, líder nacional, é simultaneamente candidata num concelho, neste caso o Conselho de Lisboa, e portanto aí acaba por haver um jogo, uma cobertura um bocadinho diferente, que já não acontecia há alguns anos. Aconteceu quando Jorge Sampaio foi candidato à Câmara de Lisboa, aconteceu também quando Paulo Portas foi candidato à Câmara de Lisboa, mas não é uma coisa muito, muito habitual em Portugal. Por exemplo, em França é normalíssimo os líderes nacionais serem presidentes de Câmara,
porque aliás existe a acumulação de funções, cá não existe, mas existe de uma maneira diferente, mas portanto há uma tradição que cá não é tão presente e no caso do CDS acaba por haver quase um benefício da candidata à Associação de Cristas por também beneficiar da cobertura do líder nacional. Mas isso também é um risco eleitoral que ela decidiu correr. Como é que os jornalistas lidam com a sua própria interpretação dos factos durante umas eleições autárquicas como estas? Eu acho que essas perguntas e que correm muito hoje em dia preocupam muitas pessoas. Isso é o princípio do jornalismo. Repara uma coisa, um repórter vai cobrir o comício do PSD em Oeiras ou do Isaltino Moraes em Oeiras. É óbvio que ele vai interpretar o que ele viu, desde coisas básicas como estava muita gente ou pouca gente, e se ele acha ou não acha isso relevante para a notícia, pode achar ou pode não achar. E eu vou fazer a mesma reportagem, tu vais fazer a mesma reportagem. Há muito um discurso de que as reportagens deviam ser todas iguais. Não, eu acho que no dia em que forem todas iguais são a morte do jornalismo. No dia que os jornalistas também começarem a mentir, isso também é um erro grave. Agora, nós podemos ir os dois à mesma reportagem e tu achares muito relevante dizeres que está pouca gente. E eu posso achar que não é relevante, posso achar mais relevante uma coisa qualquer que o candidato disse. Se eu fizer uma reportagem em que ponha só imagens que me desse uma ideia que esteja muita gente no sítio onde está pouco, eu aí estou de alguma maneira a adulterar os factos. Agora, nós não temos de ter guiões iguais, nem notícias iguais, nem reportagens iguais. Há muita gente que acha que quando sai uma notícia sobre, olha, agora a saída de Portugal do lixo em termos de rating, que as duas pessoas têm que fazer notícias rigorosamente iguais, isso não faz sentido. Nós temos que ter capacidade jornalística e editorial de interpretação e de enquadramento para contar uma história. Não se pode mentir, não se pode turpar factos. Agora, nós podemos hierarquizar factos de maneira diferente e, portanto, numas autárquicas, esse trabalho é seguramente diferente. Por exemplo, uma das coisas que às vezes mais problemas nos coloca, e aí sim, numa televisão, ou num jornal, ou numa rádio é igual, temos que ter algum cuidado, é que nós estamos a falar de muitos repórteres no terreno em simultâneo. E, naturalmente, as suas maneiras de trabalhar são diferentes. E aí sim, às vezes, criam-se pequenas discrepâncias. Por acaso, imaginemos que está alguém numa campanha do PS que está permanentemente a ver se está pouca gente ou se está muita gente. E está alguém na campanha do PSD que está um pouco nas tintas para essa questão porque não acha isso relevante. Isso, ao fim de vários dias, pode se transformar numa destruição. E aí nós temos que ter algum cuidado, quem está do lado de cá, na redação, um editor que acompanha isto, para que haja, não é no fundo, para, como eu digo, para fazer uma lobotomia ou para, enfim, pôr o cérebro dos jornalistas todos iguais, mas para dizer, temos que tentar fazer mais este tipo de trabalho ou não fazer tanto este, porque senão começa a haver um desequilíbrio. Se 10 peças seguidas ou 5 peças seguidas batem sempre uma tecla e a do partido concorrente, A, B ou C, omitem sempre essa questão, aí pode haver uma questão mais complicada, assim como nós não fazemos peças a metro. Agora, se todos os dias a reportagem da CDU tem 2 minutos e meio e a do CDS tem 1 minuto, se calhar não faz sentido, embora o CDU tenha muito mais peso autárquico. Pronto, é esse tipo de coisas. Nós não fazemos peças a metro. Porque esta tem 1 minuto e 30 e outra tem 1 minuto e 20. Estou-me nas tintas. Agora, se todos os dias uma tiver 2 minutos e a outra tiver 1, se calhar nós estamos a criar um problema e temos que ter algum cuidado. Isso é um dos principais obstáculos da cobertura jornalística de eleições? Não, o principal obstáculo das autárquicas são muitas e, portanto, nós às vezes falhamos os sítios mais importantes. Acontece, por exemplo, uma coisa que tenho a certeza que vai acontecer. Na noite de eleições, apesar de já tudo ter sido visto, tenho quase a certeza que vai acontecer no dia 1 de outubro, vamos ter surpresas em sítios de quais ninguém falou. Ninguém falou. E essa é, se quiseres, a grande dificuldade das autárquicas. Porque o que é o trabalho dos jornalistas e de uma relação? É tentar perceber, é óbvio que há aqueles sítios completamente obrigatórios de Lisboa e Porto, mas depois é tentar perceber quais são os sítios mais interessantes, mais importantes, porque ou podem ser mais disputados, ou há ali algum fator jornalístico mais interessante, e às vezes passam-nos ao lado. Nós podemos estar a focar, por exemplo, aqui na área metropolitana de Lisboa. Lisboa é evidente, está toda a gente a focar em Oeiras, onde nós estamos por uma razão muito específica, o regresso do Isaltino Moraes, com as sondagens a colocá-lo com altíssima probabilidade de vitória e ainda por cima com maioria absoluta. É normal para quem conhece as sondagens que isso possa acontecer. No caso de Sintra, porque há uma grande disputa eleitoral, que nas últimas o PSD dividiu-se em duas e perdeu, a Câmara ganhou o PS e agora ninguém sabe se vai manter essa tendência ou não. O caso de Loures não era um caso que estivesse muito no radar, porque toda a gente parte do princípio, repito, baseado em sondagens e em estudos eleitorais, de
que a CDU tem tendência a manter a Câmara, mas pode haver uma surpresa numa Câmara da Margem Sul, se calhar tão grande como algumas das que nós estamos aqui a falar, e que ninguém se lembrou ou não está no raio da ação. O mesmo caso na área metropolitana do Porto, está tudo muito focado no Porto e em Matosinhos, mas pode haver outra surpresa. E depois, de repente, por exemplo, no Alentejo, nas últimas autárquicas, o PC reconquistou a Câmara de Beja e a Câmara de Évora, que foram coisas simbolicamente muito importantes. Não, nos casos estava-se à espera, noutros menos, aconteceu. Pode haver muitas voltas dessas. Por exemplo, nas últimas, o CDS tinha uma Câmara, historicamente, há muitos anos, teve 5. E ninguém estava à espera, porque eram câmaras fora do radar. E por isso é que eu digo, uma das grandes questões, das grandes frustrações jornalísticas é quando nós, por exemplo, nas últimas legislativas, uma frustração jornalística foi o PAN. E a frustração não é por PAN ter eleito. Parabéns ao PAN que conseguiu ser eleito. A questão é, ninguém deu se calhar a devida importância ao PAN. Ao mesmo tempo já nos aconteceu dar demasiada importância a certos fenómenos. Olha, por exemplo, nas últimas legislativas aconteceu, as televisões, os jornais e as rádios deram demasiada importância, não que não merecesse, ao LIVRE, que depois não teve esse sucesso eleitoral. Teve o PAN. Ora, aí está. E era injusto de não cobrir o LIVRE. Não, o LIVRE era não era bem uma dissidência do Bloco de Esquerda, mas algumas pessoas eram, outras nem outra. Até teve o próprio secretário-geral do Partido Socialista foi ao Congresso do LIVRE, portanto havia ali uma ideia de que o LIVRE podia eleger, e algumas sondagens davam-no eleger, e podia ser importante para o caso do PS vir a formar governo. Na altura ninguém imaginava que fosse esta a solução, porque ainda estávamos muito longe deste quadro político, e portanto houve uma cobertura do LIVRE, por causa do Rui Tavares e não só. E de repente não houve a mesma cobertura do PAN. Ora, o objetivo... Agora, isto foi um erro jornalístico? Não, mas foi um erro de percepção da realidade. Os jornalistas têm que ir percebendo. Por exemplo, eu não tenho grande... E o PAN, depois quando fomos ver os resultados, o PAN estava a subir consecutivamente em todas as eleições. O PAN era um caso, não estou a dizer que o PAN vai eleger sempre, mas não foi uma coisa que reduziu aos trambolhões naquelas eleições. Já estava lá. E, portanto, o LIVRE era um pouco porque se achava que ia roubar ao Bloco e acabou por não... E o Bloco teve um excelente resultado. Eu ia perguntar o que é que são câmaras de barómetro, mas penso que o Ricardo já falou sobre isso. São um utensílio que os jornalistas costumam usar precisamente para perceber... As câmaras de barómetro são sempre as mesmas. As maiores cidades do país, as capitais de distrito e depois câmaras... Isto é um pouco injusto para 300, para não dizer é muito injusto para um país que tem 308 concelhos e que são todos eles importantes, mas uma pessoa acaba, por exemplo, ter Lisboa e Porto, um caso à parte, as 18 capitais de distrito, mais Funchal, sobretudo Funchal também, que é um caso interessante, nos Açores hoje em dia é menos interessante do ponto de vista político. Por que é que se utilizam essas câmaras de barómetro, geralmente? Como é que um jornalista utiliza? Porque na noite eleitoral isso acaba por ser o que conta. Repara, partido por partido, o que é que conta para o PCP? É mostrar que tem um peso eleitoral autárquico muito superior ao que tem nas legislativas, e é verdade, que conquistou grandes cidades, caso de capitais de distrito que aconteceu nas últimas, Beja e Évora, que eram praças fortes, alentejanas, que o PC tinha perdido há uns anos e, portanto, reconquistou. Tudo indica que as vai manter. Vamos ver. São cidades à volta da Grande Lisboa. O PC é o partido com mais peso eleitoral em número de câmaras na área metropolitana de Lisboa, uma coisa que poucas pessoas percebem. Isso tem um peso enorme e tem um peso político importante, e portanto o PCP quer reconquistar isso, e eu acho que tem tudo para nestas eleições continuar esse caminho. Portanto, o que é que vai ser a noite eleitoral do PCP? Ou o que é que vai ser importante? É dizer, mantivemos as câmaras que ganhámos nas últimas, conseguimos mais isto ou aquilo, temos uma votação altamente expressiva. Por exemplo, num caso do Bloco de Esquerda é completamente diferente. O Bloco de Esquerda foi um partido de grande sucesso eleitoral nas legislativas, teve um grande sucesso nas presidenciais, numa altura até que era pouco lógico, Marisa Matias, pouco lógico ou pouco intuitivo por causa de Sampaio da Nova. A verdade é que conseguiu ter uma votação fortíssima, mas é um partido com pouquíssima expressão autárquica. O que é que é um sucesso para o Bloco de Esquerda? É eleger em Lisboa, porque não elegeu nas últimas, nem nas penúltimas, é eleger no Porto, que também não tem eleito. E que com o Ricardo Robles eles vão conseguir. É possível que sim, todas as sondagens o indicam, mas vamos ver. E, sobretudo, o que é que quer dizer? É mostrar que um partido, que é de facto um partido nacional hoje, não há nenhuma discussão sobre isso, não é um partido autárquico, até hoje. Ou não tem sido um partido autárquico, com expressão. É uma grande discrepância. E, portanto, tudo o que seja crescer nesse aspecto para o Bloco de Esquerda é mostrar que se está a implantar, se quisermos mal comparado, o PC é um partido que vem de baixo para cima, no sentido em que tem grande capilaridade autárquica, e expressão nacional. O Bloco tem expressão nacional e depois não tem capilaridade autárquica. Vamos ver como é que é nestas. O caso do CDS é um caso parecido com o do Bloco. É um partido que
tem tido, já até feito parte do governo, tem peso nacional, tem tido historicamente um peso autárquico muito pequeno, desde os tempos velhos da Cassis, que não tem grande peso. Por acaso, nas últimas autárquicas saltou de 1 para 5 câmaras, e isso foi uma surpresa, conseguiu. Foi uma coisa bem trabalhada no local. O que é importante? É que consiga essas câmaras, mas o que é verdadeiramente importante? É que a Assunção Cristas consiga um resultado bem acima do resultado que teve, que o CDS tem. E internamente, essa vai ser a grande questão, Paulo Portas, quando foi candidato à Câmara de Lisboa, teve 7%. Tudo o que seja acima disso, para a Assunção Cristas é uma vitória. Se ele tiver 10 ou 12, ou por exemplo, já uma sondagem que lhe dá 17%, se tiver essa votação, é uma coisa espetacular para ela do ponto de vista interno. É dizer, eu sucedi a Paulo Portas e tive mais 10 pontos do que ele na autarquia. É um número brutal. Agora, nós não sabemos que isso é uma sondagem que saiu hoje no JN, estamos a falar hoje, dia 18 de setembro, até lá ainda muita água vai correr. Agora, para o CDS vai haver esta questão. No PSD, a grande discussão que vai haver, com base nestas câmaras todas, e não só, há muito uma discussão de liderança também, não é? Agora, há uma coisa que as pessoas esquecem, que é, o PSD vem de um resultado muito baixo em autárquicas, muito baixo, historicamente. O PSD era um partido autárquico, nas últimas caiu a pique. E, portanto, a probabilidade do PSD ter mais câmaras do que nas últimas é alta. É isso que, provavelmente, Pedro Passos Coelho se vai agarrar, é dizer, nós tínhamos X câmaras, temos X mais Y. E, portanto, temos um movimento ascendente. O que é que as pessoas que não gostam dele vão criticar? Por um eventual mau resultado em Lisboa. Bem, então se o CDS ficar muito perto ou acima, é uma hecatombe para o PSD em Lisboa. E por ter gerido mal, eventualmente, a candidatura do Porto, porque tudo indica, repito, estou a falar de sondagens, que a candidatura de Álvaro Almeida tem uma votação provavelmente fraca. Mas as discussões vão se manter aqui. No caso do PS, o PS vem num resultado historicamente muito alto, portanto até pode acontecer, é normal que o PS caia no número de câmaras, mas ainda assim vai continuar a ser o partido mais votado e vai mostrar que continua a mandar em Lisboa e que pode ter, e o que quer é que ter eventualmente um resultado positivo no Porto, apesar da mais que provável vitória do Rui Moreira. Portanto, é um jogo de geometria muito variável, as autárquicas são de uma geometria muito variável, sendo que os políticos têm a mesma regra das legislativas, agarram sempre para o resultado positivo que haja, mesmo que os outros sejam negativos. Isso aí as coisas podem dar, o mundo pode girar 1000 vezes, que as introduções são sempre as mesmas. Ricardo, muito obrigado. Esta foi a nossa entrevista. Saímos, se calhar, um para cada lado da câmara, para ficar mesmo brutal.